Olá pessoal, tudo bom? Professor Flávio aqui, iniciando mais uma live de língua portuguesa voltada para o ensino fundamental, hoje falando sobre morfologia, tá? Provavelmente uma das primeiras partes dentro das aulas de português do ensino fundamental, voltada para a parte gramatical, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui, porque agora a coisa fica um pouco mais séria. A análise da gramática na língua portuguesa, vocês têm que prestar atenção que na morfologia nós fazemos um estudo, inclusive das menores partes de uma palavra que possuem significado, por exemplo, variação em gênero, número e grau, ok? Vamos lá então. A gramática descritiva é o estudo dos mecanismos referentes ao funcionamento de uma língua em um contexto, observando-se o tempo e a interação entre os falantes. Então, quando nós pensamos em gramática aqui, de repente a primeira coisa que vem à cabeça de vocês seja verbo, sejam os adjetivos, sejam as variações de substantivos que nós temos, advérbios e assim sucessivamente, tá? Todas essas palavras que eu falei, tudo isso está voltado para o estudo gramatical da língua portuguesa. Dessa maneira, a gramática analisa e descreve, de acordo com a definição de uso padrão e culto, as normas de funcionamento, a estrutura e a configuração formal que caracteriza um idioma, ou seja, que caracteriza uma língua, no nosso caso, língua portuguesa. Dentro deste estudo, a morfologia é considerada como a primeira articulação da gramática, na qual o vocábulo formal é o objeto de análise, ou seja, nós podemos pegar uma palavra, por exemplo, gato, tá? E fazermos a morfologia, tá? Essa palavra, ela varia em gênero, por exemplo, né? Em masculino e feminino, ela varia em número, ou seja, singular e plural, ela varia em grau, aumentativo ou diminutivo. Nós já estamos fazendo uma análise sobre a morfologia da palavra gato. Com isso, a morfologia é a primeira articulação gramatical que estuda os segmentos fônicos associados a uma significação léxica, ou seja, a palavra e suas formas, com essas variações que eu falei para vocês. Assim, a morfologia sistematiza em classes as unidades mínimas dotadas de sentido de acordo com características e funções comuns entre elas, ou seja, é a menor parte de uma palavra que possui um significado. Então, se eu coloco a palavra gato, como foi dito, se eu pego ali gat, quantas palavras eu não consigo formar com gat? Gata, gato, gatinha, gatão e assim sucessivamente, ok? As classes gramaticais descritas são substantivo, vamos recapitular aí um pouquinho, fundamental 1. Quando nós falamos em substantivos, pessoal, nós estamos falando o quê? Substantivos são quando nós damos nomes a seres e coisas. Adjetivo, o que é que vem a ser um adjetivo? Adjetivo é uma característica do substantivo, tá? Uma característica do sujeito. Então, por exemplo, se eu disser aquela mesa é bonita, qual é a característica da mesa? Que ela é bonita. Então, mesa é o substantivo, classificado aí como substantivo comum, e bonita vem a ser o adjetivo porque é uma característica da mesa. Depois nós temos o artigo, né? Artigo, vamos recapitular aí um pouquinho. Temos artigos definidos e indefinidos. Artigos definidos, masculino, singular e plural, o, os. Feminino, singular e plural, a, as. Indefinidos, singular, uns, masculino, singular e plural, e feminino, umas, singular e plural, que acredito eu que vocês tenham conhecimento. Pronomes, nós temos uma variação aí,
Mas o principal pronome que nós temos que lembrar, principalmente quando nós falamos em conjugações verbais, são os pronomes pessoais do caso reto. Lembram disso? Primeira, segunda e terceira pessoas do singular, eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoas do plural, nós, vós, eles ou elas. Depois nós temos o numeral, 1, 2, que aí depois nós podemos ver os ordinais e os cardinais, que iremos ver no decorrer dessas aulas de língua portuguesa. Verbo, né, o que vem a ser verbo? Verbo designa ação. Advérbio, conjunção e preposição, que provavelmente serão os últimos assuntos que nós iremos ver dentro das aulas do ensino fundamental no 9º ano. O primeiro critério de classificação está relacionado às variações que a palavra pode apresentar. Logo, as classes estão separadas em palavras variáveis e invariáveis. Assim como nós vamos ver no estudo dos adjetivos, a diferença entre adjetivos uniformes e adjetivos biformes. Palavras variáveis podem mudar de acordo com os seguintes critérios: gênero e número. Gênero quando a gente fala em masculino e feminino, número quando nós estamos falando em singular e plural, tá? Algumas em grau também, ou seja, aumentativo e diminuído, aumentativo e diminutivo, tá? Então nós temos aqui, quais são essas variações? Verbo, substantivo, adjetivos, pronome e artigos. Recapitulando, verbo, quando nós estamos falando em ação, substantivo, quando damos nomes a seres e coisas, adjetivo, característica do substantivo, pronomes, temos a variação, mas hoje dando mais ênfase nos pronomes pessoais retos, eu, tu, ele ou ela, primeira, segunda, terceira pessoas do singular, nós, vós, eles ou elas, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Depois nós temos os artigos, né? Os, definido masculino, singular e plural, as, definidos feminino e singular e plural, uns, indefinidos, singular e plural masculino, umas, singular e plural femininos de artigos indefinidos. As palavras invariáveis não apresentam modificações de acordo com o gênero ou com o número. Elas se mantêm sob o mesmo formato, independente do contexto que estão sendo inseridas, ou das palavras a quais se ligam no arranjo textual. Isso daí fica muito claro, fica muito bem lembrado para vocês, para quem já tem um certo domínio da língua portuguesa, que existem substantivos que muitas vezes trabalham como adjetivo, tá? Por exemplo, rosa, tá? Rosa é um substantivo, é o nome de uma flor, concordam? Só que, às vezes, né, nós podemos usar o rosa como cor. E aí, sendo usado como cor, rosa deixa de ser substantivo e passa a ser um adjetivo. Quando o substantivo ele está sendo tratado como um adjetivo, ele não varia em número, ou seja, ele não vai para o plural. Então, comprei uma camisa rosa, comprei 2 camisas rosa, tá? Então, camisa está no plural, o rosa permanece no singular. Por quê? Ele está trabalhando aqui como um adjetivo, como uma característica da camisa. Só que, originalmente falando, rosa é um substantivo. Aí ele torna-se invariável, ok? São elas: advérbio, preposição e conjunção também, tá? Numerais constituem uma classe de palavras com a peculiaridade de subclassificações variáveis e invariáveis, que aí vocês vão prestar bastante atenção quando for artigo. Por exemplo, comprei um apartamento, tá? Nesse caso aí, artigo indefinido, comprei um apartamento qualquer, né?
comprei um apartamento que tem apenas um banheiro. Então, comprei um apartamento, artigo indefinido, que contém ou que tem apenas um banheiro, esse um aí já passa a ser numeral. É um pouquinho confuso, só que com a prática vocês vão ver que torna-se mais fácil, ok? Observe os exemplos. Nós temos aí a palavra aí, ó. A militante filósofa ficou muito indignada. O que vem a ser a análise a morfologia, né? Ou análise morfossintática, por exemplo, da palavra. A, artigo feminino singular. Militante, substantivo sem marca de gênero singular, tá? Filósofa, desculpem, adjetivo feminino singular, porque é uma característica de quem? Da militante, tá? Ficou, verbo feminino singular, tá? Ficou, vem do verbo ficar, pertencente à primeira conjugação. Muito, advérbio invariável, nesse caso aí, de intensidade, tá? Indignada seria o quê? Feminino singular. Agora, existem palavras aí que variam em gênero. Por exemplo, a palavra indignada, ela varia em gênero? Varia, porque existe a palavra indignada e existe indignado. Agora, militante, varia em gênero? Não, porque ela é militante, ele é, desculpem, militante. Então, a palavra que não varia em gênero. Todas as palavras nessa frase concordam em gênero e número. Por isso foram registradas no feminino e no singular, porque nós estamos falando de uma militante, né? Com exceção do advérbio, que por pertencer a uma classe invariável, não compromete o sentido ou a concordância dos vocábulos na frase, tá? Ela é muito inteligente, ele é muito inteligente, então nesse caso aí não teria variação. Os verbos apresentam outras variações específicas: tempo, pessoa, modo e voz. Existem vários tempos verbais. Por exemplo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito e assim sucessivamente. Pessoa, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. E as vozes, que são as mais importantes aí, que são quais? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, que nós iremos ver no decorrer das aulas de língua portuguesa. Exemplo: os filósofos militantes caminhavam rapidamente com bandeiras partidárias. Os seria o que aí? Artigo definido masculino plural. Filósofos, nesse caso aí, seria o substantivo. Militantes eu classificaria como um adjetivo e assim sucessivamente. Caminhavam vem do verbo caminhar, então caminhavam é um verbo e assim sucessivamente, certo? De acordo com a análise realizada no exemplo anterior, tem-se uma estrutura concordando com o gênero masculino e o número no plural. Então aí a gente já está vendo também a concordância nominal e concordância verbal que são necessárias. Lembrando que, principalmente quando nós falamos em sujeitos compostos, tá? A língua portuguesa ela é machista. Tá? No decorrer da aula ou das aulas de língua portuguesa, nós iremos ver isso. Palavras de classes invariáveis. Rapidamente seria um advérbio e o com seria uma preposição. No exemplo anterior, militante é substantivo, enquanto neste exemplo, militantes apresenta-se como adjetivo. A mesma inversão ocorre com a palavra filósofo, tá? Então, nesse caso aí, filósofo e militante têm uma diferença com relação ao exemplo anterior que estava no feminino.
No estudo da língua portuguesa, toda a análise se refere às combinações de formas. Assim, cada classe possui uma nomenclatura e é analisada de acordo com a função que exerce dentro de determinado contexto, na relação com as outras palavras, o que se trata de um outro plano gramatical, ou seja, seria a sintaxe, que vocês vão ver a análise sintática mais profundamente no ensino médio. Morfologia, aprofundamento e conhecimento gramatical. Vamos lá. De acordo com Joaquim Matos Câmara Júnior, no livro Estrutura da Língua Portuguesa, o segmento fônico, fonética, se associa a uma significação gramatical, situando-se na primeira articulação da língua, ou seja, a morfológica, gerando o vocábulo formal, como foi explicado anteriormente. O que se denomina de vocábulo é a palavra ou ainda a unidade mórfica por si só. Ao estudar morfologia, analisa-se então os morfemas, ou seja, as menores partes da palavra que possuem significado. Os morfemas constituem-se por serem unidades de som e conteúdos menores do que a palavra. São unidades significativas mínimas, porque possuem significados, mas nem sempre funcionam de formas... Só um instante... Mas nem sempre funcionam de forma independente. Precisam estar conectadas a outras. Por exemplo, o S dentro de uma palavra pode ser a variação em número, porque a palavra pode estar no plural. Ou não, vai depender do processo de contextualização. Exemplo, o S, prestem atenção aí, acabei de explicar, que marca o plural, é uma unidade com significado de número, mas não faz sentido livremente. O vocábulo carro ou carros pode gerar outros, como carroça, carruagem, carreta, como foi dado o exemplo aí de gato, gatos. Que eu teria gato, gata, gatões, gatilho e assim por diante. Enquanto o morfema S, que marca o plural, na palavra, só funciona ligado a outros morfemas com sentido completo, nesse caso aí, pluralizando. Assim, a gramática identifica dois tipos de morfema. Morfemas lexicais, são as formas livres, exemplo, carro. Morfemas gramaticais possuem algum significado, mas só existem presos, nesse caso aí o S, com marca de plural, por exemplo, também infeliz, dentre outros. Formas livres constituem uma sequência funcionando isoladamente. Exemplo, as flores nasceram hoje pela manhã. Formas presas funcionam ligadas às outras. Exemplos, do vocabulário proscrever. Desta maneira, o vocábulo formal caracteriza-se por uma unidade final indivisível em duas ou mais formas livres. Exemplo, pais, tá? Duas ou mais formas presas. Exemplo, improvável, que poderíamos classificar aí inclusive como uma palavra. Paroxítona e polissílaba. Uma forma livre ou uma ou mais formas presas. Exemplo, infeliz, ou seja, a palavra principal é feliz e nesse caso aí nós estamos colocando algo antes, anteposto à palavra aí que seria tá? Como eu poderia colocar posposto, como felizmente. Observação. Esses mesmos critérios aplicam-se às partículas pacíficas enclíticas, introduzindo um terceiro contexto na língua portuguesa, o de forma dependente. Por exemplo, infelizmente, o in aí só existe, e no caso aí,
o infeliz, né? Melhor dizendo. O in só existe se tiver preso a palavra feliz, né? O critério mórfico estabelece a separação dos vocábulos por espaço em branco, registrando na ortografia as formas independentes. As palavras constituem-se por unidades menores, né, morfemas, ao passo que a frase se compõe por palavras. E estas são graficamente separadas, que a gente vai ver isso na prática. A análise morfológica identifica a classe que cada palavra... A análise morfológica, desculpem, voltando aqui porque pulou, identifica a classe de cada palavra e verifica suas combinações dentro do texto. Algumas classes podem ocupar o papel de outra em determinada construção frasal. Por exemplo, a classe dos nomes, os substantivos e os adjetivos. Substantivos, o que dá nome a seres e coisas, e adjetivos são as características do substantivo, que podem intercambiar. No termo destacado, o substantivo memória é caracterizado pelo adjetivo coletiva, mas mudou aqui, não foi mostrado o substantivo, tá? Observe como o adjetivo torna-se substantivo neste exemplo. A coletiva em torno dos familiares, só um instante. A coletiva em torno dos familiares trazia-os as tristes memórias. Isso daí a gente vai ver um pouco mais a fundo e lembrem-se do exemplo que eu dei com relação ao rosa, porque vai ficar mais nítido para vocês e mais explicado no decorrer dessas próximas aulas de língua portuguesa. Lembrando que existem exercícios na plataforma, existem exercícios em PDF que vocês têm que estudar, que vocês têm que fazer, inclusive para desempenharem uma boa avaliação, ok? Tem um exercício aqui, vou ler o exercício com vocês, dá um tempo para vocês fazerem e depois nós voltamos corrigindo o mesmo, ok? Seguinte. A única alternativa em que as palavras são respectivamente substantivo abstrato, adjetivo biforme e preposição acidental é: letra A, beijo alegre durante, remédio inteligente e perante, feiura lúdico segundo, ar parco por, dor veloz e constante. Então, só para lembrar aí, adjetivo, quando nós falamos em adjetivos biformes, são aqueles adjetivos que variam em gênero. Por exemplo, ela é linda, ele é lindo, né? Então, o adjetivo aí lindo variou em gênero, ou seja, em masculino e feminino. Tempo aí para vocês fazerem, já já nós voltamos corrigindo. Até lá! E aí, pessoal, fizeram o exercício? Vamos lá, vamos corrigir? A única alternativa em que as palavras são, respectivamente, substantivo abstrato, adjetivo biforme e preposição acidental é letra C, né, pessoal? Feiura, lúdico e segundo. É isso. Na próxima live nós iremos colocar isso daí na prática. Até lá. Abraço a todos.